Glória a Deus, aleluia. Boa tarde, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor nesse dia. Está muito alto aqui na frente, abaixa por favor. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui hoje louvando e adorando o nosso Deus. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui. Nós estamos recebendo aqui hoje como visitantes, pela primeira vez, Marinalva Alves e também Maria Eliana. Você, Maria Eliana, seja bem-vinda, querida. Vocês são muito bem-vindos. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus, aleluia. Também, mais uma vez, quero cumprimentar os irmãos que estão conectados conosco através do YouTube, dessa live da Igreja Videira Manaus. Também sejam muito bem-vindos, que o Senhor os abençoe e o Senhor os prospere a cada dia. Nós começamos a falar, algumas semanas atrás, a respeito de ansiedade. E acabamos percebendo que esse é um assunto muito mais sério do que a gente estava imaginando que fosse. São muitas pessoas que estão vivendo aí com problemas de ansiedade. E na verdade todos nós corremos o risco de cairmos, de mergulharmos na ansiedade, perdermos a paz e sairmos da posição de descanso que Deus nos deu pela obra da cruz. Nós temos uma posição de descanso pela obra da cruz. O Senhor nos colocou numa posição de descanso. E essa ansiedade, essa preocupação nos tira dessa posição. Cada um de nós é tentado numa área. Cada um é tentado a cair na ansiedade por causa de uma área. Alguns irmãos por causa da vida financeira, por causa do dinheiro, por causa das dívidas. Outros por causa da saúde. Outros ainda por causa de família, filhos, ministério. Todos os dias nós somos colocados diante de situações que podem nos levar para a ansiedade. Todos os dias nós corremos o risco de perder o controle, de perdermos o controle da situação que nós estamos vivendo. E isso, inevitavelmente, vai afetar o ambiente que nós vivemos, o casamento, relacionamentos, na igreja, a vida da igreja. Por isso nós precisamos continuar falando a respeito desse assunto. Tem pessoas que vivem aflitas, ansiosas por coisas, parece, no nosso modo de ver, muito superficial. Coisas que para nós às vezes não faz o menor sentido, mas a pessoa está ali mergulhada na ansiedade. Quanto mais imaturo seja naturalmente ou espiritualmente, maior o risco dessa pessoa viver em ansiedade. Ontem eu estava num shopping aqui em Manaus, fui lá ver uma questão de um celular, estava lá na companhia, e aí chegou uma família, um pai, a mãe e uma mocinha, adolescente ali, talvez 15, 16 anos, e eles estavam levando ela ali para comprar um aparelho de telefone para ela. E quando eles entraram na loja, na hora eu percebi que tinha algo ali afligindo aquela moça, aquela adolescente. E eu já imaginei logo, né, porque as pessoas têm certos desejos, né? Aí o pai entrou lá para dentro, a moça ficou lá fora, a mãe ficou consolando ela lá, e eu percebi logo. Ela estava assim angustiada, porque ela ia ganhar um celular, mas ela tinha um aparelho que ela queria. E aí você pode imaginar que o aparelho que ela queria não era o que o pai queria comprar, porque tinha um preço muito mais alto. Então aquela moça estava ali angustiada, mas assim, eu percebi na hora como que as pessoas sofrem por coisas tão banais, mas para ela era importante. A mãe estava lá tentando consolar ela, e ela estava inconsolável, saía, descia a escada rolante e voltava lá, porque ela estava indignada, porque o pai não queria dar para ela o aparelho que ela queria, aquele aparelho que ela queria, que ela tinha idealizado na mente. Então era alguém que estava sofrendo, que estava tendo um problema ali com o pai e com a mãe, por causa de uma ansiedade, por causa de um aparelho de telefone. Para você ver o risco que nós corremos, diante de qualquer situação, por causa disso. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo, né? Eu estou falando aqui de ansiedade, mas nem tudo que nós chamamos de ansiedade é essa ansiedade nociva que faz mal para a nossa saúde. Sabemos que essa ansiedade que nós estamos pregando, ministrando, que nós devemos nos livrar dela, é aquela que produz inclusive enfermidades, as psicossomáticas, né? Há pessoas com gastrite, com úlcera, pessoas tendo infartos aí, por causa dessa sensação de insegurança, com essa perturbação, com essa ansiedade sem fim. Mas há muitas coisas que nos deixam ansioso, mas não faz mal. São coisas até boas. Às vezes determinadas ansiedades que você tem, a expectativa da resposta de uma oração, é uma demonstração de fé. Nós vemos lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 4, Paulo falando que ele estava ansioso.
Olha o que Paulo estava falando para Timóteo, seu discípulo. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Aqui o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo está falando que ele estava ansioso, mas isso aqui não é uma ansiedade nociva. Ele não estava sofrendo, não estava perdendo a paz por causa disso, pelo contrário. Ele estava ansioso para encontrar o seu discípulo, lembrando das lágrimas dele, daquela fé sem fingimento, né? Quando Paulo fala da fé de Timóteo, que era uma fé sem fingimento, significa que ele tinha relacionado com muitas pessoas que tinham uma fé fingida. Paulo enfrentou muitos problemas na sua vida, mas nós estamos falando dessa ansiedade que nos rouba a paz, que nos tira do descanso, que traz tribulação na nossa vida. Nós somos filhos amados de Deus, e nessa condição nós fomos chamados para viver no descanso da obra consumada. O que nos garante esse descanso é a obra consumada na cruz. E nós, como verdadeiros cristãos do reino de Deus, devemos buscar viver nessa paz. E quando nós estamos falando do reino de Deus, Paulo resume de uma maneira muito simples o que é o reino de Deus. Ele diz lá em Romanos 14, verso 17, porque o reino de Deus, do qual nós fazemos parte, do qual nós somos cidadãos, não é comida, nem bebida, nem aparelho telefônico, nem roupa, não é nada dessas coisas. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós fomos feitos justiça de Deus. E essa é uma verdade que deve nortear a nossa vida, que deve governar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas emoções principalmente. Nós devemos guardar o nosso coração, guardar as nossas emoções nessa verdade, de que o reino de Deus, do qual nós fazemos parte, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se nós já fomos feitos justiça de Deus em Cristo, já fomos feitos filhos de Deus, fazemos parte do reino de Deus, então nós podemos desfrutar agora de alegria e paz no Espírito Santo, paz de espírito, como muitas pessoas falam. E quando nós estamos falando que o reino de Deus vai produzir paz no Espírito Santo, nós concluímos que a verdadeira paz, a verdadeira posição de descanso para nós está na vida no Espírito. Nós vemos Paulo falando na carta aos Gálatas que se nós vivemos no Espírito, devemos andar também no Espírito. E é quando nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito, é que nós vamos desfrutar desse descanso. A vida no descanso, na verdade, é esse viver a vida no Espírito. Nós ministramos no cursão algumas semanas atrás. O que é andar no Espírito? É andar por fé, andar pelo sobrenatural, não é andar por vista. Aqueles que andam no natural, aqueles que andam por vista, inevitavelmente vão cair na ansiedade, na preocupação. Mas se nós vivemos a vida no Espírito, com essa revelação de que já fomos feitos justiça de Deus, então nós vamos desfrutar de paz e alegria no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Se nós precisamos de paz e de alegria, todo mundo deseja isso. O Senhor nos deu uma condição de desfrutarmos. Mas isso passa pela revelação de que nós já fomos feitos justiça de Deus, de que nós fomos feitos filhos de Deus. E aí nós vamos vencer a ansiedade. Nós precisamos vencer a ansiedade. A ansiedade não é algo que nós rejeitamos. Todos os dias a ansiedade está nos rondando. Todos os dias ela está nos rondando aí diante das mais diferentes situações. Seja no casamento, seja no trabalho, seja na vida financeira, seja na saúde. Todos os dias nós somos tentados a cair na ansiedade, mergulharmos na ansiedade, perdermos a paz, sair dessa posição de descanso. Todas as vezes que nós olhamos para as circunstâncias de maneira natural, nós corremos o risco de perder a nossa paz. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o padrão para nós. E Jesus certamente também foi tentado em cair na ansiedade. Às vezes você pode pensar, não, o Senhor nunca caiu em ansiedade. É verdade, se a ansiedade é pecado, Ele nunca caiu porque Ele não pecou. Mas Ele foi tentado em todas as coisas. Nós vemos lá no Getsêmani, aquele dia que foi o dia de maior pavor que o Senhor viveu aqui na terra.
Aquele é um dia que certamente ele foi tentado a cair na ansiedade. Ele experimentou ali o momento de maior aflição e pavor da sua vida aqui na terra. Nós vemos esse momento narrado em 3 evangelhos. O evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. Esses evangelhos são chamados evangelhos sinóticos ou sinópticos. São evangelhos, esses 3 evangelhos, quase 70% deles são iguais. Quando você lê os 3 evangelhos, você vai ver que tem muitas coisas ali parecidas, mas não são iguais. Tem algo que diferencia, e é por isso que cada um deles apresenta Jesus de uma maneira. O evangelho de Mateus apresenta Jesus como filho do rei, aquele que tem um reino que vai reinar eternamente. Então, quando você está lendo o evangelho de Mateus, você precisa entender que Mateus está escrevendo ali para os judeus, apresentando Jesus como descendente de Davi, aquele que virá para reinar eternamente. Mas o evangelho de Marcos já apresenta Jesus de um perfil diferente. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que veio para sofrer no lugar dos homens. E depois nós vemos no evangelho de Lucas apresentando Jesus como o filho do homem, aquele que se fez homem, que viveu como homem, que não julgou por usurpação ser igual a Deus. E aí cada um desses evangelhos apresenta Jesus de uma maneira. João apresenta Jesus como filho de Deus. No evangelho de João você não vê esse momento de aflição ali no Getsêmani, quando Jesus estava ali orando, pedindo ao Pai que passasse dele o cálice, porque ele é apresentado como filho de Deus, como aquele que veio para resolver. Então não há clamor ali no evangelho de João. Mas os outros 3 evangelhos mostram Jesus orando. E o que é interessante é que cada um deles mostra um tipo de oração que o Senhor estava fazendo. Nós vemos, por exemplo, no evangelho de Mateus, está lá em Mateus 26, 39, Mateus narrando agora a oração do Senhor. Diz que adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, agora ele fala a maneira que Jesus estava orando: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois nós vemos no evangelho de Marcos, e dizia, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E depois no evangelho de Lucas, que faz essa narração, ele apresenta, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Não é a mesma oração em cada um deles. É aqui que você vê a diferença entre os evangelhos. Quase 70% é a mesma coisa, mas são textos como esse que você vê que ele apresenta Jesus de uma outra maneira, uma outra face do Senhor. E você vê aqui no evangelho de Mateus, ele como filho do rei, como aquele que vai reinar, ele faz como que uma pergunta: se possível, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então tinha uma dúvida ali e houve um questionamento. Depois no evangelho de Marcos é o mais impressionante, que Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, o servo que tem um senhor, e servo se dirige ao Senhor como Senhor. Mas qual que é a maneira que o evangelho de Marcos mostra Jesus falando com o seu Senhor? Abba, Pai, papaizinho, tudo te é possível. Essa talvez seja a maior expressão do clamor do Senhor. Ele estava falando ali. Passa lá, varão. Volta um. Abba, Pai, é papaizinho, tudo te é possível. Ele está fazendo uma afirmação. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor é Deus. Passa de mim esse cálice. Aqui apresenta a maior intimidade. É o servo que sabia que era servo, que veio para servir, mas tinha intimidade com o seu Senhor a ponto de chamá-lo papaizinho. O Senhor pode todas as coisas, passa isso de mim. E depois nós vemos no evangelho de Lucas, como se ele estivesse fazendo uma afirmação: se queres. É como se Jesus estivesse falando: o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas, mas para mim importa é o que o Senhor deseja. Se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Em cada um dos evangelhos mostra Jesus clamando de uma maneira, mas a ênfase nesses textos aqui não é o que ele estava pedindo, é a maneira com que ele terminou cada uma dessas orações. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade.
Isso é o que é o mais importante. É nesse momento aqui que você vê que Jesus não foi tomado de ansiedade, que não cometeu o pecado da ansiedade. Eu pergunto para a igreja, era possível Deus Pai passar de Jesus o cálice da ira? Deus Pai poderia fazer com que Jesus não tomasse o cálice da ira, sim ou não? Sim, Ele poderia. O Pai poderia fazer com que Jesus não tomasse o cálice da ira. Ele não tomaria o cálice da ira, ia embora para o céu, voltava para a glória do seu Pai, e estava tudo em paz no céu. Mas aqui na terra não estaria em paz. Se Jesus fosse embora sem beber o cálice, Deus continuaria sendo Deus, santo e justo. Mas Ele não foi. A pergunta é por que não foi? Por que Ele permaneceu ali, mesmo não tendo a resposta da parte do Pai? Os irmãos sabem que às vezes o silêncio é uma resposta. Às vezes quando você faz uma pergunta, faz um pedido e não tem a resposta, o silêncio é a resposta. E foi o que aconteceu com Jesus. Por que o Pai não passou dele o cálice da ira? Por causa do propósito, por causa da natureza de Deus. Deus é justiça, mas Deus é amor. E por causa do seu amor, houve silêncio. Jesus se levantou, tá bom, é chegada a hora do Filho do Homem ser preso, torturado, pregado na cruz e morto. Por causa da nossa salvação. Foi por causa da nossa salvação que Deus Pai não passou de Jesus o cálice da ira, não fez com que Jesus não bebesse o cálice da ira. Foi por causa da nossa salvação, para que nós fôssemos salvos em justiça, para que nós fôssemos salvos conforme a justiça de Deus. Mesmo Deus sendo Deus, não tinha outra maneira a não ser que o Filho de Deus bebesse o cálice da ira de Deus. Aqui nós vemos esse atributo do nosso Deus, Deus e amor. Por que Deus realizou isso? Nós vemos lá em João 3,16, porque a menininha, no vídeo aqui, confessou esse versículo, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que o Pai ficou em silêncio? Por causa do seu amor, por causa do propósito, por causa da salvação. Essa era e continua sendo a vontade de Deus, salvação. Por isso nós pregamos o Evangelho, por isso nós estimulamos os irmãos a convidarem pessoas para estarem aqui no culto, para participar de um dia de salvação, para ir para a reunião da célula, para que tenham um encontro com Deus e sejam salvos. Tudo isso que nós estamos falando aqui, o objetivo do Pai era salvação, não é condenação. O Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo anuncia salvação, perdão, redenção, justificação e não condenação. Todo domingo nós pregamos o Evangelho da graça. Alguém mandou, semana passada eu estava em reunião em Goiânia com o pastor Luiz. O pastor Luiz, muitas pessoas assistem, e ele estava falando para nós da reunião que alguém mandou para ele uma mensagem: pastor, toda semana o senhor prega da graça, toda semana é graça, o senhor só fala de graça. Aí o pastor respondeu para ele: irmão, eu prego o Evangelho da graça, mas tem muita gente aí pregando a condenação. Tem gente aí que todo domingo é condenação, condenação. Você pode escolher o que você quer ouvir. Se você está achando muito ouvir que você foi perdoado, você pode procurar alguém que vai falar que você vai para o inferno por causa das suas atitudes. Então você é livre. Infelizmente tem pessoas que acham ruim ouvir que foi perdoado, ouvir que Jesus passou por esse momento de aflição por sua causa. Tem pessoas que parecem que está acostumado a ser condenado. Tem pessoas que parecem que está acostumado a receber a palavra de Deus como um chicote nas costas, como os egípcios faziam com Israel no tempo da escravidão. Nós anunciamos o Evangelho da graça. Você foi perdoado, você foi justificado, sobre você não há mais condenação, pelo contrário, você está pronto para reinar em vida, por meio daquele que te amou. Foi por causa do amor dele, não foi por causa da justiça. A obra que ele realizou foi em justiça, mas foi por causa do amor que nós podemos hoje receber o Evangelho da graça. E mais que receber,
pregar o evangelho da graça, anunciar as boas novas, não guardar, não ser aquele crente como que aquela sucuri que engole um boi e fica cheio e não fala para ninguém. Tem muito crente aí saciado, gordo, obeso de tanto ouvir, mas não fala. O rio de água viva que flui do nosso interior, ele flui quando você abre a boca. E aquilo que te abençoa aqui, você passa lá na frente, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Eu não quero ouvir. Tem crente que não quer ouvir o evangelho da graça, tem ímpio que não quer ouvir evangelho nenhum. Mas ainda assim nós falamos, ainda assim nós pregamos. Talvez essa fosse uma boa ansiedade, né? Tem um livro, Os Heróis da Fé, conta a história de muitos homens de Deus. Mas tem um deles lá que um dia tomou a decisão: eu não vou dormir nem um dia mais na minha vida sem ganhar alguém para Jesus. Essa foi a decisão dele. Todos os dias, aonde ele estava pregando o evangelho, estava convidando pessoas para o evangelho. E tinha dias que certamente ele ficava ansioso, 6 horas da tarde, 8 horas, 9 horas, e eu não fui canal de salvação de ninguém. Eu preciso de pregar para alguém, para que alguém seja salvo. Essa seria uma boa ansiedade, né? Essa semana eu não vou permitir que passe sem que alguém seja salvo através da minha vida. Talvez esse seja um bom propósito para nós fazermos do jejum agora, a partir do dia 3, de ser um canal de salvação todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, ser um canal de salvação, orando, jejuando e falando e pregando, anunciando as boas novas de grande alegria. Deus nos amou, por isso nos salvou. Agora, Jesus viveu ali no Getsêmani, esse pior momento de pânico, pavor da sua vida, que foi aqui nessa terra, mas ele descansou na vontade do Pai. Cada uma das orações ele terminava: que seja feita a sua vontade. Aí você conclui também: eu sei que eu tenho uma vontade, mas eu sei que a vontade do Senhor é melhor para mim. Então, se possível, passa. Se queres, passa. Tudo que é possível, passa. Mas eu prefiro a sua vontade. O descanso do Senhor foi na vontade do Pai. Mais do que na vontade, Jesus descansou no amor do Pai. Foi porque ele sabia que era um filho amado, que o Pai o amava. Ele descansou na vontade do Pai. Isso tudo traz para nós esse caminho de onde está o nosso descanso. A chave para o descanso do Senhor, ali no Getsêmani, foi a revelação de que ele era um filho amado. Um dia Deus falou: este é o meu filho amado. Não tinha hipocrisia nas palavras de Deus. Quando Deus estava falando ali, ele estava falando uma verdade absoluta. Da mesma maneira falou para cada um de nós. Aqueles que creram, que nasceu de novo, que recebeu o poder de ser feito filho, do céu proclamou uma voz: este é o meu filho amado, essa é minha filha amada. E foi aqui que Jesus descansou, porque ele sabia que era amado e por isso ele confiava na vontade do Pai. Jesus creu no amor do Pai. Feche os olhos, fala comigo: eu creio que sou um filho amado, que Deus me ama, que me escolheu. Eu creio que eu posso descansar no amor do meu Pai. Aleluia. Nós precisamos confessar isso todo dia. Nós somos esse povo que crê. Assim como Jesus creu no amor do Pai e ele venceu a ansiedade, a possível ansiedade daquele momento, essa é aqui que está a nossa vitória. É em crer no Deus que nos amou de tal maneira, que nos deu o poder de ser feito filho. Precisamos confessar essa verdade. E nós vemos lá em Hebreus capítulo 4, verso 3, falando exatamente isso. Nós, porém, que cremos, nós somos o povo que crê no quê? Que crê no amor de Deus, que crê na graça de Deus, que crê na boa vontade de Deus. Hebreus fala: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Jesus entrou no descanso porque creu no amor do Pai, descansou no amor do Pai, descansou na vontade do Pai. Aqui está a nossa posição de descanso. E nesse mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 4, verso 11, diz: esforcemo-nos, pois, por entrar no descanso. Nós que cremos, entramos no descanso. Mas logo em seguida ele fala que precisamos esforçar para entrar no descanso.
porque tem uma resistência muito grande. Nós ainda vivemos nesse mundo que jaz no maligno, que tem muitas coisas que surgem para roubar nossa paz, para nos tirar dessa posição. Por isso ele fala que nós temos que esforçar. Mas qual que é o esforço que nós temos que fazer? O que nós precisamos esforçar? É esforçar para crer no amor de Deus. A nossa vitória está no amor do Pai. A nossa vitória está na obra da cruz. Não é esforçar na mente, não é esforçar nas atitudes, é guardar na sua mente, perseverar na sua mente que você é um filho amado, que Ele amou você de tal maneira. Nós vemos Jesus falando lá em João 15:9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Nós os que cremos, entramos no descanso. Esforcemos-nos, pois, por entrar no descanso. Nós descansamos como Jesus, descansamos no amor do Pai. E aqui ele diz, como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei, esforce para ficar, lute, brigue para ficar no meu amor, porque no amor dele é que está o nosso descanso, a nossa confiança. Eu pergunto também, será que Jesus foi realmente tentado a ficar ansioso ali no Getsemane? Eu particularmente acredito que sim, porque Hebreus fala, Hebreus 4:15, esse mesmo capítulo de Hebreus diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mesmo quando nós estamos ansiosos, ainda estamos aí perturbados, Ele pode compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, se Ele foi tentado a cair na ansiedade, o medo da morte, o medo do cálice da ira de Deus, Ele não caiu na tentação, porque Ele confiou no amor do Pai, descansou na vontade do Pai. E da mesma maneira que Ele poderia ter sido tentado ali, a duvidar do amor e da bondade do Pai, a ficar ansioso, nós também somos tentados, todos os dias. Por isso nós precisamos crescer na revelação do amor e da bondade de Deus sobre a nossa vida. É o bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da sua vida. Bondade e misericórdia te seguirá todos os dias da sua vida. Eis que estou com você todos os dias até a consumação do século. Essa é a verdade que nós temos que guardar no nosso coração. Esse é o esforço que nós temos que fazer para guardar essa verdade e permanecermos no descanso. Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo está falando aqui de novo do amor de Deus. E nós vemos lá depois, no capítulo 8, se não me engano, ele diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então quem é que são os mais que vencedores? Ou quem são aqueles que vivem como mais que vencedores? São aqueles que descansam no amor de Deus que é derramado no coração, que foi revelado na cruz em Cristo. Nós vivemos como mais que vencedores quando nós descansamos no amor do Pai. Mais que vencedores são aqueles que descansam. Está lá em Romanos 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aqui Paulo começa fazendo uma pergunta: quem é que pode separar você do amor de Cristo? E agora ele responde várias circunstâncias, situações que pode te separar do amor de Deus, que pode fazer com que você duvide de que você é um filho amado. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Tribulação pode te separar do amor de Cristo? Se você ficar ansioso, perturbado com a tribulação, sim. Quem nos separará? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Paulo está falando aqui uma série de situações que tenta nos separar do amor de Deus, que tenta tirar você da presença dele. O Novo Testamento muitas vezes nos exorta a permanecer no amor, permanecer na palavra, permanecer nessa verdade que você é filho amado. Todas essas coisas aqui nós estamos sujeitos à tribulação, da saúde, do problema financeiro, da angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Tudo isso aqui tenta nos separar do amor de Deus, mas Paulo continua falando, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Onde é que isso aqui acontece? Na igreja.
na sua casa, não nesse mundo. Nós ainda estamos nesse mundo, e nesse mundo nós somos como que ovelhas que fomos entregues ao matador. Mas ele continua dizendo, em todas essas coisas. Que coisa? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa vitória é naquele que nos amou, no amor dele. Então eu sou mais que vencedor quando eu permaneço no amor dele, quando eu confio na bondade dele. Aí eu vivo como mais que vencedor nesse mundo, apesar desse mundo estar se levantando contra nós para nos destruir. Mas não vai destruir nem a tribulação, nem a angústia, nada disso aqui. E ele continua falando, porque eu estou bem certo. Tudo isso aqui, ele começa falando, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Nada pode nos separar dele. Eu posso perder essa percepção. A ansiedade vem para produzir incredulidade, medo, para que eu perca essa percepção de que eu sou um filho amado. Tem muitos irmãos que perderam essa percepção. Na verdade, infelizmente, tem muitos irmãos pregando, e a pregação leva você a duvidar, porque é só condenação. A condenação faz com que você duvide do amor de Deus. Como que Ele me ama? Está me condenando todo dia. Mas Paulo fala, agora pois, já nenhuma condenação, rejeita a condenação, não aceita a condenação, viva na liberdade da glória dos filhos de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, nem você, nem o seu pecado, nada pode nos separar. Aqui está a nossa confiança que Paulo fala, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado. Naquele momento que você está sendo atacado pela tribulação, pela angústia, pela perseguição, fome, nudez, perigo, espada, volte para o amor dele. Volte para o amor dele, e você vai ver que apesar dessas circunstâncias, quando o amor dele é derramado no seu coração, quando a obra da cruz brilha diante dos seus olhos, você vai descansar, porque esse amor dele continua todos os dias. Não foi derramado, é derramado. Na hora que você precisa, talvez na hora que você cometeu um pecado grotesco aí, nessa hora o amor de Deus é derramado no seu coração, porque a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, à mudança da nossa mente. Não é a acusação, não é a condenação que muda a sua mente, é a bondade de Deus é que nos conduz à metanoia, à mudança de mente. E aí rapidamente, por que nós devemos esforçar para permanecer no descanso? O primeiro motivo pelo qual nós devemos esforçar para permanecer no descanso é porque o descanso, esse descanso, ele é o desfrute da obra consumada. Quando nós descansamos, esforçamos para permanecer nesse descanso, nós estamos fazendo com que a aflição e o pavor do Senhor no Getsêmani não se torne vão na nossa vida. Aqueles que se entregam à ansiedade, as preocupações crônicas, você está fazendo com que todo o sofrimento do Senhor, inclusive no Getsêmani, antes da morte, diante do pavor do cálice da ira de Deus, está se tornando vão na sua vida, não está produzindo fruto. Tudo que o Senhor fez, Ele fez por amor, para nos libertar da maldição, inclusive a maldição da ansiedade. Os irmãos conhecem Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Segunda coisa pelo qual nós devemos esforçar por permanecer no descanso, é que esse descanso libera favor de Deus na nossa vida. A coisa mais importante na nossa vida é termos o favor de Deus, é ter o favor de Deus no casamento, ter o favor de Deus na vida financeira, ter o favor de Deus na criação de filhos, ter o favor de Deus na edificação da igreja. A coisa mais importante que nós precisamos é ter o favor de Deus. E quando nós estamos nesse descanso, mais favor é liberado na nossa vida. A primeira menção da palavra graça na Bíblia
foi quando Deus chamou Noé. Está lá em Gênesis capítulo 6, verso 8, diz: Noé achou graça diante do Senhor. Essa graça aqui é o favor imerecido. Os irmãos sabem que graça é favor imerecido. É alguém dando tudo para outra pessoa sem que ele mereça nada. E o texto fala que Noé achou esse favor imerecido diante de Deus. Essa é a primeira menção da palavra graça. E a primeira menção de qualquer assunto, palavras na Bíblia, é muito importante. Dentro da hermenêutica, dos princípios de interpretação, ela é importante porque ela vai definir o sentido daquela palavra, daquele evento, no decorrer das Escrituras, em toda a Escritura. E a primeira menção da palavra graça foi quando Deus falou: Noé achou graça diante do Senhor. E a revelação desse Noé achou graça diante do Senhor está no nome Noé. Por incrível que pareça, o nome Noé significa literalmente descanso. O nome Noé, está lá no hebraico, é Noah, e significa descanso. Então, se você usar o significado do nome Noé, o versículo fica: o descanso achou favor imerecido diante de Deus. Quando nós estamos desfrutando desse descanso da obra consumada, mais favor de Deus é liberado na nossa vida. Quando você está perturbado na aflição, na agonia, na tribulação, você não desfruta do favor de Deus. Não é que Deus não concede favor, nós não nos apropriamos do favor que nos é concedido. O descanso nos leva a desfrutar de mais favor. Nós precisamos esforçar, lutar contra a ansiedade, para permanecer no descanso. A ansiedade rouba de nós o descanso e faz com que nós venhamos a não desfrutar do favor de Deus na nossa vida. Tem pessoas que acham que porque estão sofrendo, Deus vai abençoar. Tem pessoas que acham que serão curadas porque estão doentes, que vão prosperar porque estão na miséria. Nada disso é verdade. Nós somos curados porque nós cremos. Nós, os que cremos, entramos no descanso. Nós prosperamos, não é porque estamos na miséria. A base da nossa prosperidade não é a falta de prosperidade. A base da prosperidade é porque nós, os que cremos, entramos no descanso. E o favor é concedido e nós prosperamos. É o contrário. Terceira coisa, o descanso é o mais elevado estilo de santidade. Aqui estamos falando da santidade de ser separado das coisas profanas desse mundo. Lá em Gênesis 2, a partir do verso 2, está escrito: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então aqui também está a primeira menção da palavra santificar. Lá em Gênesis 2, verso 2 e 3 aqui, é a primeira menção da palavra santificar, separar. Aqui está falando que Deus separou o sábado, santificou e abençoou. Então a primeira menção da palavra santificar está associado ao descanso. Aqui nós estamos falando que o descanso é o mais elevado nível de santidade. Essa menção está associada ao dia do descanso. Deus separou o sábado, o 7º dia, como um dia de descanso e o santificou. Aquele dia de descanso foi abençoado e santificado, se tornou algo sagrado. E aí o texto fala que nesse dia o próprio Elohim, o Deus Criador, descansou de sua obra. Nós vemos lá em Hebreus falando isso novamente. Hebreus capítulo 4, verso 4. Porque em certo lugar, lá no Gênesis, assim disse no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. Os irmãos sabem que esse descanso aqui não é porque estava cansado. O nosso descanso que nós estamos falando aqui não é do cansaço físico, nem o cansaço de alma. É o descanso da obra consumada. Deus não cansa. Tem pessoas que acham que para descansar tem que ficar à toa deitado no sofá, dormindo o dia inteiro. Não é a falta de trabalho que produz descanso. Aquela pessoa que está desempregada, à toa dentro de casa, 2 anos, qual que é o descanso que ela precisa? De um trabalho.
O trabalho vai ser o descanso dele. Então você tirar essa mentalidade de que o descanso é ficar à toa sem fazer nada. O descanso é você estar no lugar da bênção, no lugar do desfrute, do prazer, do suprimento, da prosperidade. Esse é o lugar do descanso. E o sábado era tão importante que Deus colocou ele na lei de Moisés, santificou o sábado muito antes da lei, foi lá no Gênesis. Deus separou o sábado lá no Gênesis, abençoou, santificou, mas depois colocou ele na lei, fez dele um dos 10 mandamentos, né? Está escrito lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, para separar. Presta atenção no mandamento da lei. Lembra do dia de sábado para santificar, para separar. Separa o dia de sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. É o sábado de quem? Do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou para o descanso. Esse era o mandamento. O sábado foi santificado, separado para o descanso. O descanso de quem? Do homem. O sábado foi separado por Deus para abençoar o homem. Qual que é o problema dos legalistas? O problema daqueles que vivem pela lei. Nos dias de Jesus você vê muitas vezes, na verdade Jesus parece que fazia de propósito, né? Curava as pessoas no sábado. Era o dia da reunião na sinagoga. E o que os legalistas faziam? Queriam matar Jesus e a pessoa que foi curada, porque ele estava abençoando uma pessoa no sábado. O sábado foi santificado para o homem. Mas os legalistas pegaram aquele dia, que era o dia do descanso na presença de Deus, era o dia de ser abençoado por Deus, estava matando os homens apedrejados porque ele trabalhava. E Jesus confrontou os legalistas ali. Se o seu jumento cair num buraco no sábado, você não vai lá tirar ele? Por que eu não posso curar esse que está enfermo aqui, preso por Satanás há 18 anos? Então os legalistas pegam o dia da bênção, o dia do descanso do homem, para o homem, que foi santificado para o homem, e transforma nele no lugar de morte. Por isso a gente vê Jesus falando lá em Marcos 2:27, e acrescentou, falando para os legalistas: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi dado para o homem, para que ele pudesse agora ser livre na presença de Deus, e não para ele se tornar escravo do sábado. O sábado foi santificado para que o homem pudesse desfrutar e não ser escravizado. Percebe quão maligno é a questão do legalismo, que transforma o dia de bênção, que foi santificado, separado, num dia de morte. Precisamos rejeitar todo tipo de legalismo em nome de Jesus. E aí Jesus fala: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Jesus chegou e se fez Senhor do sábado, porque Ele é o nosso descanso. Hoje o nosso sábado é o Cristo. O dia do nosso descanso é todos os dias nele, da presença dEle. Todas as vezes que voltamos o coração para Ele, que contemplamos Ele, estamos desfrutando do nosso dia de descanso, do nosso sábado. E é por isso que todas as vezes que nós vamos ao Senhor, o que fala no Salmo 23? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Todas as vezes que você busca o Senhor, Ele vai fazer você repousar. Vai te levar para um lugar de descanso. Não vai te levar para a cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ser abençoado, toma a sua cruz. Paga o preço. Todas as vezes que você procurar o Senhor, Ele vai fazer você repousar em pastos verdejantes. Ele vai te levar para junto das águas de descanso. Vai trazer refrigério para a sua alma.
E esse é um convite que Ele faz para nós, aí lá em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, não sou acusador, não sou condenador, eu sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma. O descanso também é uma atitude de fé. Nós vemos no Salmo 110, no Salmo 110 tem uma profecia do Messias, que nos ensina também a descansarmos no Senhor e a vencermos a ansiedade. Está escrito no Salmo 110, no verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso aqui é uma conversa entre o Senhor, Deus Pai, e o Senhor Jesus, depois da morte e ressurreição. Depois que o Senhor Jesus venceu a morte, houve esse diálogo. O Pai está falando para Jesus, assenta-te à minha direita e deixa que eu vou colocar os inimigos debaixo dos seus pés. O Senhor passou pela obra da cruz, passou pela aflição do Getsêmani, morreu, ressuscitou, venceu a morte. E agora o Pai está pegando ele e colocando numa posição de descanso. Nós vemos lá em Mateus 22, 44, o próprio Jesus falando esse mesmo versículo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Depois que o Senhor subiu aos céus, qual que é a posição que Ele está? Está lá trabalhando, correndo de um lado para o outro? Está lá brigando com o diabo? Sentado. O Pai pegou Jesus, o Filho, e botou ele sentado. E falou, agora deixa que eu vou colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Paulo fala em Efésios capítulo 1, a partir do verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, o qual fez Deus Pai em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para que Ele seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus colocou Jesus na posição de descanso, porque a obra foi consumada. O nosso descanso está relacionado à obra consumada. Nós podemos descansar por causa da obra consumada, porque o próprio Jesus que realizou a obra está na posição de descanso. E o mais interessante é que Paulo fala que nós também estamos assentados em Cristo, acima de toda tribulação, angústia, poder, fome, nudez e espada. Está lá em Efésios 2,6, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso significa que a nossa posição diante do Pai também é uma posição de descanso. Por quê? Porque Ele nos fez assentar. Senta aqui, fica quieto. Não, nós temos que correr, nós temos que trabalhar. Fica quieto, deixa que eu vou colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Nós somos chamados para viver no descanso da obra consumada. E o próprio Deus Pai, assim como fez com Jesus, está fazendo conosco, colocando os inimigos debaixo dos nossos pés. Por isso nós precisamos esforçar por permanecer no descanso, que é nesse descanso que está a nossa vitória. Nós fomos chamados para reinar em vida. Na verdade, o Senhor Jesus está reinando aqui na terra hoje através do seu corpo. Agora, nós só reinamos por quê? Porque nós desfrutamos da abundância da graça e o dom da justiça que Paulo fala lá em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós somos os reis daquele que é rei. O Senhor Jesus está reinando nessa terra, mas nós só reinamos quando permanecemos na posição de descanso. É nessa posição de descanso que nós nos tornamos um canal útil nas mãos do Pai, que está colocando todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Quinta coisa, o descanso é a frequência do Espírito, que por acaso é o tema da nossa palavra hoje. O descanso é a frequência do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 26 em diante, diz, o próprio Jesus falando, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas,
e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo. Logo depois que Jesus falou que o Consolador viria para nos ensinar todas as coisas, Ele falou: a minha paz vos dou, não tenha medo. A ansiedade é fruto do medo. A ansiedade é consequência do medo. Eu estou com medo de perder o emprego, eu estou com medo de ficar doente, eu estou com medo de morrer, estou com medo de alguma coisa acontecer, vou ficar ansioso. Mas Ele está falando aqui: não se atemorize. Eu creio que para nós aprendermos todas as coisas que o Espírito Santo está nos ensinando, nós precisamos de estar nessa posição da paz do Senhor. Uma coisa está associada à outra. O Consolador virá para te ensinar todas as coisas. E eu vos dou a minha paz. Permaneça nessa paz, porque a minha paz não é igual à paz do mundo. A paz do mundo passa, mas a minha paz é diferente. Então fique na minha paz e aprenda tudo que o Consolador vai te ensinar. A posição de descanso é essa frequência que nós recebemos e somos guiados pelo Espírito Santo. Jesus é o príncipe da paz. É nessa frequência que o Espírito nos ensina e nós aprendemos. Nós sabemos que o Espírito Santo está nos ensinando, nos conduzindo a toda a verdade. Mas nem sempre nós entendemos a mensagem, porque estamos fora da frequência. É como uma sintonia de rádio, aquela sintonia fina. Quanto mais sintonizados nessa frequência do descanso, mais nós seremos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, o Consolador. Não é o acusador, é o Consolador. Sexto e último, todo o trabalho na obra deve ser feito no descanso. Primeiro livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 4. Porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Aqui está contando a história de Salomão. Davi, o pai de Salomão, foi um grande guerreiro, venceu todas as batalhas, destruiu todos os inimigos, subjugou todos os inimigos. E depois dele, Salomão assumiu o trono. E Salomão não teve nada, como está dizendo aqui: não há inimigo, nem adversidade alguma, eu estou em paz, eu estou no descanso. Por isso, eu posso edificar casa para o Senhor meu Deus, como ele falou ao meu pai Davi. Nós estamos hoje envolvidos na edificação da casa de Deus. A casa de Deus nesse tempo era a construção do templo. Mas o templo de Deus hoje é a igreja, não é o prédio, mas é a igreja que está sendo edificada. Nós somos pedras vivas que estamos sendo encaixados nessa construção, nessa edificação dessa casa para Deus. Agora Salomão diz, que não tinha nem inimigo, nem adversidade nenhuma. Ele estava vivendo no descanso de Deus. Salomão foi aquele camarada que teve uma vida em paz, desfrutou de paz, porque o seu pai já havia derrotado todos os inimigos. E por causa desse descanso, ele pôde em paz construir o templo, a casa para Deus. E a vontade de Deus é que nós desfrutemos dessa bênção de Salomão. Da mesma maneira que Deus concedeu paz e descanso para Salomão edificar a casa, hoje o Senhor está nos chamando para desfrutar de paz e descanso, para sermos um canal de edificação da casa de Deus, a igreja. O Senhor Jesus é o nosso Davi, ele derrotou todos os nossos inimigos, ele é o nosso descanso, nele nós podemos descansar e sermos um canal da edificação da casa de Deus, que o próprio Senhor Jesus está fazendo. Há irmãos que se afligem muito, se perturbam muito, não dormem de noite, que eu tenho que pregar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Estão se perturbando para a edificação da casa. Mas na verdade Deus está nos chamando o contrário. Calma, entra no descanso da obra consumada. E nessa posição de descanso, eu vou, através da sua vida, edificar a minha casa.
Tudo nos chama para vivermos esse descanso. O que Hebreus fala, nos chama a nos esforçar para não fazer nada, né? É o contraditório. Esforce para ficar no descanso. Imagina se o seu patrão chegar para você: eu quero que você faça algo para mim hoje muito importante. Fica quieto aí no sofá, não faça nada. É mais ou menos por aí que Deus está nos chamando. Faça um esforço para descansar no meu Filho Jesus. Faça um esforço para permanecer nesse descanso. Ele nos colocou nesse descanso. Mas o diabo e o mundo tentam nos tirar do descanso. Essa tentação da ansiedade para nos tirar dessa posição de paz e roubar o nosso descanso. Por isso precisamos constantemente aceitarmos o convite do Senhor. Todos os dias precisamos ouvir a voz do Senhor. Quando Ele diz: vinde a mim, vinde a mim. No momento da perturbação, ouça a voz: vinde a mim. Na tribulação, vinde a mim. Da angústia, vinde a mim. Do perigo, nudez, espada, vinde a mim. Quem poderá nos separar do amor de Deus, se nós formos a Ele, se nós ouvirmos o convite: vinde a mim. Está passando por um problema? Vinde a mim. Tome sobre você o meu jugo, porque sou manso e humilde. Esse é o convite do Senhor para nós, porque aqui você vai achar descanso para a sua alma. O Senhor nos chama: vinde a mim. E quando nós vamos, Ele nos leva a repousar em pastos verdejantes, junto das águas de descanso. Refrigera a nossa alma. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora. É uma posição que Deus nos deu, uma posição de descanso, de desfrute, de prazer. Nós não negamos que às vezes passamos por tribulação, por angústia, o perigo, nudez, espada. Nós não negamos que às vezes estamos na posição como que ovelhas que estão sendo conduzidas para o matadouro. Mas é nessa hora que você deve ouvir o convite do Senhor: vinde a mim, vinde a mim. Se você está aqui hoje e tem alguma área da sua vida, seja ela qual for, que você não tem desfrutado desse descanso, queria que você fechasse os seus olhos agora e orasse ao Senhor. É o convite que Ele te faz hoje. O Senhor está te chamando: vinde a mim. Pastor, eu não tenho problema nenhum, minha vida está uma bênção. Minha vida hoje, estou próspero, minha família está uma bênção, estou todo mundo saudável. Mesmo assim o Senhor fala: vinde a mim, vinde a mim. Se está tudo bem, vá para Ele, para que continue tudo bem, para que as circunstâncias desse mundo, tribulação, perigo, nudez, espada, não venha roubar a sua paz e tirar você da posição de descanso. Hoje o convite é esse, uma oração hoje simples: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para desfrutar desse descanso. Eu estou aqui para que o Senhor me ensine a esforçar para permanecer no descanso. Ore ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos hoje, ó Deus, porque queremos, ansiamos, precisamos, ó Deus, aprender a viver nesse mundo, nesse descanso que o Senhor nos concedeu. E nós oramos hoje para que nós, como igreja Videira Manaus, cada um dos irmãos, aqueles que estão conectados hoje, ouvindo essa mensagem, possa receber nessa hora o descanso do Senhor. Se algum irmão, ó Deus, está hoje com um fardo pesado, jugo pesado, Deus, que seja o Senhor a trocar, dando a cada um deles o seu jugo, que é leve, o seu fardo, que é suave. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos viver de modo digno do teu evangelho, desfrutando da paz, da alegria, porque fomos feitos justiça de Deus em Cristo. E hoje nós oramos para que possamos permanecer nessa posição de descanso. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia.